Olá, sejam muito bem-vindos, boa noite. Sou Edgar Borges. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Então, vocês aí que estão nos prestigiando na audiência, muito obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um papo super especial para tratar por aqui, um grandioso convidado que eu já estava, olha, há tempos querendo esse papo com ele. Está vindo de uma galáxia muito, muito distante para falar conosco. Simplesmente ninguém mais, ninguém menos, galera, do que Henrique Granado. Mestre Henrique Granado já está logo aqui. Hoje não vai nem dar tempo da gente fazer as introduções iniciais, porque esse papo hoje promete. Então eu vou puxá-lo para cá. Já está aqui entre nós Henrique Granado. Venha do Pop Fã Entrevista de hoje. Chega mais, Henrique! Vamos no Instagram, deixa o Henrique chegar. Olha ele aí pintando a nossa tela. Aê! Grande mestre Edgar, salve, salve, que a força esteja com você. Que a força esteja conosco. Mestre Henrique Granado, figura, olha, ímpar de carisma, de acessibilidade também. É um cara sempre muito aprazível da gente estar perto, da gente conversar. É praticamente uma enciclopédia viva de Guerra nas Estrelas. A gente vai falar de Guerra nas Estrelas, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de muita, muita coisa hoje. Mas, Henrique, como eu sempre faço aqui com os nossos convidados, eu gostaria que você se apresentasse aí para quem não te conhece da parte do Pop Fã, por favor. Obrigado. Primeiro, obrigado pelas belas palavras aí de introdução, fico lisonjeado. Você é um cara, pô, tá sempre presente aqui também. Você pode sempre contar comigo e com, enfim, tudo que está associado a mim aí. Então, vamos lá, eu sou Henrique Granado, para quem não me conhece ainda, eu sou um dos coordenadores do Conselho Jedi Rio de Janeiro, né? Dirijo aí o fã-clube já há uns 20 anos, sem querer entregar muita idade, né? E hoje trabalho com eventos voltados para o público, né? Então, além dos eventos de Star Wars que eu já fazia aí por conta do Conselho Jedi, de uns anos para cá, comecei a trabalhar com eventos mais profissionalmente e sempre eventos de cultura pop, cultura geek, para esse público então, que a gente ama tanto, né? Ou seja, é uma infinidade de oportunidades que o mundo geek e nerd propicia. E exatamente um desses pontos foi a nossa amizade. Eu repito, reitero, muito, muito feliz da tua presença aqui, apesar da quarentena, estamos aí reunidos à distância. Então, por falar em distância, vamos lembrar um pouquinho como tudo começou nessa galáxia maravilhosa de Guerra nas Estrelas, com o teu trabalho e do Brian também, uma pessoa fabulosa, vocês que nos prestigiaram aqui no último evento que realizamos. Como é que se deu a ideia? Como nasceu o Conselho Jedi do Rio de Janeiro? Pois é, o Conselho Jedi, ele nasceu em 97, né? Já tem 23 anos de história aí. E eu não conheci o Conselho no ato da fundação, eu conheci um ano depois, né, em 98, mas a história é muito engraçada, assim, porque o Felipe Maia, que é dublador, né, a gente estava falando dele agora há pouco, aí, dublador do Tom Cruise, ele na época não era dublador, ele era apenas um rapaz fã de Star Wars, e ele escreveu para o jornal lá do Rio, porque eu não estou no Rio agora, estou migrando na quarentena. Ele escreveu para um jornal do Rio, perguntando se tinham pessoas que fossem apaixonadas pela saga, por Star Wars, que quisessem se corresponder com ele. E aí, nessa brincadeira, o Brian foi um dos caras que respondeu essa carta, e o Bruno Faulhaber também. Então, os três juntos ali marcaram um bate-papo, marcaram se reunir para se conhecer, para falar sobre Star Wars, e dali nasceu a semente do Conselho Jedi Rio de Janeiro. Eu acho que nesse encontro ainda não tinha o nome formal, aquela coisa toda, né? Mas foi o primeiro encontro ali que gerou a semente, a fagulha, né, do Conselho Jedi. E aí, ao longo dos meses, eles foram buscando amigos, chamando amigos, convidando. Então, quando eu fiquei sabendo do Conselho, já tinha uns encontros regulares. Primeiro eu conheci uma lista de discussão, né, na época não existia rede social ainda, então a gente trocava ideia por e-mail, em listas de discussão, grupos de discussão de e-mail. E aí tinha um que era o Star Wars. Era uma rede de e-mails de Star Wars com fãs do Brasil inteiro. Pouca gente, né? Porque a internet ainda engatinhava nessa época.
mas foi onde eu apareci, assim, conheci a galera, marquei de ir lá no encontro, e acho que no segundo encontro que eu fui, se não me falha a memória, foi logo no segundo encontro, surgiu-se essa ideia de que o conselho tivesse uma estrutura mesmo de organização, que não fosse só um bando de pessoas reunidas aleatoriamente. E aí foi quando teve a eleição, onde o Brian foi eleito presidente e nunca mais saiu, e nessa ocasião fui eleito vice-presidente com ele também. Tinha acabado de chegar no rolê, não sabia de nada ainda, e acho que ninguém queria essa peteca, eu segurei. E desde então eu e o Brian formamos aí a dupla dinâmica, né, do Conselho Jedi. Várias pessoas nos ajudam, não somos só nós dois, né, embora às vezes pareça, mas não é. Tem muita gente que colabora com a gente. Assim, é uma história muito bacana, muito bonita, de muitas amizades que surgiram, né, muitas mesmo. Grande parte dos meus amigos mais queridos hoje em dia eu conheci por conta do Conselho Jedi. E de lá para cá a gente foi tendo várias surpresas bacanas, né, como a JediCon, né, que surgiu em 99 e ainda hoje é a única convenção brasileira de Star Wars, né, e foi crescendo ao longo desses anos. A gente escreveu um livro juntos, eu e o Brian, convite aí da editora Leia, que é o Almanac Jedi. Se a galera curte Star Wars, aí eu recomendo a leitura, né, um almanac com, enfim, todo tipo de informação aí sobre a saga. Já estão pedindo aí um volume 2, né? Porque depois que a Disney adquiriu aí a saga, veio muita coisa nova que o Almanac não contemplou, né? Então já está pedindo aí um Almanac Jedi 2.0. E é isso, assim, e me deu essa expertise, né? Esse conhecimento de produção de eventos que eu fui aprendendo na marra com a JediCon e que me transformou em um produtor, né? Finalmente profissional dessa área. Henrique, sem sombra de dúvida, a gente às vezes não quer falar de bairrismo, mas infelizmente tem que falar. O Rio de Janeiro favorece muito, né? Acho que o Brasil também, mas o Rio de Janeiro em particular, porque, como você falou, formou-se uma grande família, inúmeras personalidades também. Para quem não sabe, temos aí curiosidades sobre a trajetória do Conselho Jedi, porque hoje nomes que estão em evidência no cenário nacional também passaram, né, pela história dos eventos da JediCon. A gente acho que tem um nome aí de uma dupla que a gente pode citar, que montou uma banquinha para vender camiseta e hoje simplesmente são os maiores expoentes da cultura nerd, né? Quem são eles? Os grandes Dave Pazos, né, e o Jovem Nerd Alexandre Ottoni. Eles, quando o Jovem Nerd surgiu, né, era só um blog ainda e tal, a gente se conheceu e a gente acompanhou aí o início da trajetória deles, foi bem bacana, foi um ascendente muito legal. E são amigos muito, muito bacanas que a gente fez nesse caminho, realmente. E de fato, assim, antes deles sonharem, né, em ter aí a Nerd Store, como o formato que é hoje, uma grande loja também, eles começaram com essa ideia, assim, de montar uma banquinha na JediCon e vender alguns produtos ali para fazer uma grana, para sustentar o site, que estava começando. E é isso, assim, acho que a nossa história começou muito junto, assim, né? A gente fez bastante coisa junto. Eu, inclusive, fiz algumas coisinhas com eles quando eles começaram a querer fazer vídeo. Antes da gente ter o YouTube, né, nem existia ainda plataforma para vídeo, e a gente já estava pensando em fazer isso. Então a gente brincou, fez alguns vídeos juntos, eu participei de alguma coisa. Depois, com o Nerdcast também, eu participei de vários, até recentemente, né, ainda participei de alguns. Sempre quando o assunto é Star Wars, geralmente a galera do Jovem Nerd chama alguém do conselho aí para dar uma força, né? E também é uma parceria muito bacana que até hoje existe. Sempre que a gente precisa, ou sempre que, né, existe alguma coisa de Star Wars que eles queiram também levar, a gente se fala. Pois é, eu lembro que, curiosamente, na última JediCon, onde eu estive presente, né, os dois foram lá retribuir o teu carinho, estiveram presentes lá para tirar foto com os fãs, né, darem uma palestra, um painel, e graças a Deus todos os seus eventos sempre têm nomes de peso. Eu vou te fazer uma pergunta, até aproveitando, porque depois de uma pergunta já nascendo outra. Você mencionou agora há pouco exatamente o Almanac Jedi. Se você pudesse criar um almanac da JediCon,
você lembraria de todos que passaram por lá? Olha, cara, talvez, possivelmente. Teria que dar uma conferida em alguns e-mails, algumas trocas de e-mail para lembrar as programações. Mas tem muita gente bacana que já passou pela JediCon e que segue nos nossos corações. Tem muita gente que a gente chama recorrentemente, né? O André Gordirro e o Eduardo Miranda, por exemplo, são figuras que sempre participaram de JediCon, quase todos os anos, praticamente todos os anos eles participaram. O Oswaldo Lopes, que já nos deixou aí poucos anos atrás, que era outro crítico de cinema super bacana também, participava, eles formavam uma trinca, né? Era o Oswaldo, o André Gordirro e o Miranda. E a gente brincava muito com eles. A gente teve orquestras, bandas, grupos de teatro, grupos de kendo, com as lutas, simulando lutas de sabre de luz. Poxa, tanta gente legal, cara. Pessoal do Parafernália, né, Paramaker, pessoal do próprio Jovem Nerd, que também já prestigiou aí várias vezes. Fernando Caruso, que se tornou aí o apresentador oficial da JediCon, não só no Rio, né, mas para quase todas as JediCon do Brasil, a galera convoca o Caruso. Então, o Caruso já viajou bastante aí também por conta de JediCon. Vários dubladores incríveis, né, dubladores da saga, principalmente, tanto da antiga saga quanto das novas. Putz, cara, tanta gente. A gente fez, tem uma história muito bacana, cara, é que por volta dos anos 2000, até 2002, assim, acho que até 2005 eu ainda tinha um pouco desse pezinho, eu gostava muito de trabalhar com vídeo, né, eu fazia, e assim, era uma coisa um pouco à frente do tempo, porque o YouTube não existia ainda, né, então assim, se eu tivesse começado isso alguns anos depois com a chegada do YouTube, talvez eu tivesse um canal muito, muito bacana hoje. Mas como eu fazia vídeos antes e não tinha onde publicar, a gente criou aí algumas brincadeiras e passava nos encontros do conselho, né? Esses vídeos, botava no telão lá. E dessa brincadeira nasceu o que é considerado aí pelos estudiosos do ramo o primeiro fanfilme brasileiro, que é o Casa do Jedi, um fanfilme que nós fizemos em 2002, que era uma brincadeira com Casa dos Artistas, né? Porque foi um pouco antes de estrear o Big Brother aqui no Brasil. E não sei se você lembra dessa época, o Silvio Santos ficou sabendo que a Globo ia passar o Big Brother, ele correu e comprou os direitos do Casa dos Artistas e lançou antes do Big Brother para roubar a audiência. E aí, na época, só tinha a Casa dos Artistas, né? Com Supla, com Frota, não sei se você lembra dessa fase. Então, a gente fez um fanfilme de Star Wars com os personagens das duas trilogias, né? Da primeira e da segunda trilogia, como se tivessem os personagens presos num reality show, de uma casa, que nem o esquema do Big Brother. E foi uma brincadeira super tosca, assim, super produção, né? Assim, de zoeira, uma coisa meio Hermes e Renato. Mas tá no YouTube, se a galera procurar aí Casa do Jedi, vai encontrar essa tosqueira que tem aí quase 20 anos. Mas que eu tenho, enfim, conhecidos que pesquisaram aí, né, o pessoal que fez tese de mestrado e tudo mais sobre o movimento dos fanfilmes e descobriram que aqui no Brasil, até o Casa do Jedi, não tinha fanfilme ainda. Então tá aí, tá registrado. É um dos orgulhos que eu tenho aí de ser considerado o primeiro fanfilmaker do Brasil. Várias surpresas bacanas. Você vai perguntando, eu vou lembrando, cara, quanta coisa a gente já viveu, né, cara, por conta disso. É uma história que realmente, às vezes, em tantos diálogos a gente não lembra, e assim, num papo bem descontraído, o detalhe vem à tona. E aí, exatamente, falando em detalhe, falando de livros, meu amigo, a Enciclopédia Jedi que vocês escreveram fez tanto, mas tanto sucesso, você mencionou. Eu já estou na fila, ó, tempos para o segundo volume. Mas só para quem está nos acompanhando aí, em que tiragem, se você puder falar, se você tiver esse número aí, mas em que tiragem que ela está atualmente, de tão procurada e adquirida que ela foi? Cara, eu não sei quantos volumes ou edições, né, saíram, se foi uma tiragem ou mais de uma, mas o último número que a gente recebeu, só que tem bastante tempo que a gente não tem números aí, porque a editora Leia passou aí por uma reformulação, eu nem sei exatamente como é que está a situação deles, mas já tem uns 2 anos aí que eles estavam
passando por uma crise, aí uma reformulação, e a gente ficou sem notícias há um tempo. Mas a gente, acho que vendeu aí perto de 15 mil unidades, que para um livro feito por, né, por fãs... Pô, muita coisa. Inclusive, o pessoal de editoras assim, falou, cara, o normal assim, de tiragem de livro é 2.000, 3.000 volumes, né? Assim, para um livro comum, assim, que não é best-seller. E, pô, 15 mil é uma parada muito, muito boa, né? Eu fiquei satisfeitíssimo. Satisfeitíssimo. E realmente acho que a gente podia focar aí no segundo volume, segunda edição. Pô, vamos pensar nisso aí, por favor. Agora, só fazendo um paralelo aqui, meu amigo, porque também é muito importante a gente falar, temos que lembrar com carinho, porque a gente começou a adquirir também leitura de Guerra nas Estrelas pela editora Aleph. Como você, especialista no assunto, conhecedor profundo, viu exatamente o encerramento dessa parceria? Como é que você entende para o grande público o que isso causa? Pois é, a Aleph, ela deu um passo que nenhuma editora no Brasil tinha tentado dar antes, ou nenhuma editora talvez tenha tido coragem, né, de dar antes, porque os livros de Star Wars que saíram nos anos 90, se não me falha a memória, acho que somente 4 títulos vieram para o Brasil naquela época. Não existia nenhum interesse das editoras de trazer todos os livros de Star Wars para cá. Não sei porquê, nunca entendi se as pessoas achavam arriscado ou alguma coisa assim, mas que é incrível, né? Porque Star Wars é um fenômeno que nunca perdeu força, então por que diabos não traziam os livros para cá? Mas, assim, a principal trilogia do Universo Expandido na época, que era os livros do Timothy Zahn, né? O Herdeiro do Império, a Força Negra e a Última Ordem, o Último Comando, eles vieram para o Brasil. Primeiro saiu uma edição em português de Portugal, depois saiu uma edição em português brasileiro. Teve um outro livro que é a Estrela de Cristal, que é horrível, inclusive, mas veio para o Brasil. E é isso, assim. Então, quando a editora Aleph entrou, eles fecharam um contrato de, se não me engano, 20 e tantos títulos que eles teriam que publicar num período de tempo X, né? E eles cumpriram esse contrato, eles lançaram mais de 20 títulos de Star Wars nesse tempo, não sei agora quantos anos, 2 anos, 3 anos, não sei, mas eles lançaram, e justamente nesse período a gente teve uma crise editorial muito grande no Brasil. Todas as editoras brasileiras entraram em crise. O pessoal foi parando de comprar livro, né, enfim, não estava saindo, mesmo assim eles estavam cumprindo lá com o contrato, né, com os títulos que eles tinham que honrar. Só que quando o contrato venceu, né, acabou, para eles renovarem isso, eles teriam que pegar mais uma leva grande de outros títulos para prosseguir, né, publicando. E aí não fazia muito sentido, uma vez que já tinha havido aí uma queda grande, né, de consumo de livros no Brasil. A galera, não sei se por conta da internet, muita pirataria, ou se o brasileiro mesmo foi perdendo esse hábito, né, assim, cada vez mais. Então, o que a gente vê hoje a galera lê muito pela internet, baixa e tudo mais. Então, todas as editoras tiveram essa crise, né? E a gente sente muito, porque a Aleph virou a casa do Star Wars, né? As edições todas, os livros de Star Wars eram incríveis, com acabamento excelente, um trabalho muito bom de tradução, né? Enfim, todo muito cuidado, assim, as capas lindas e tudo mais. E outras editoras vieram trazendo outros títulos de Star Wars de outras linhas, então essas editoras continuam aí fazendo. Eu só acho que a gente vai perder muito do universo expandido antigo de Star Wars, né, com isso, porque as outras editoras que entraram aí com outros títulos de Star Wars, eles entraram com tudo que está sendo lançado recentemente, depois da compra da franquia pela Disney, né? Então, os livros antigos que hoje são considerados Legends, né? A Disney rotulou, né, as duas linhas editoriais diferentes, que é a linha Legends, que são todos os livros que foram escritos antes da Disney comprar, e os canônicos, né, como eles chamam, que são os livros que foram escritos depois que a Disney comprou, e aí que seguem uma linha editorial coerente com os filmes da Disney, né? E os antigos lá não tinha muito essa preocupação. Então, eu acho que a gente vai ter uma perda grande de Legends, mas os canônicos vão continuar saindo, e eu acho que a galera tá
pelo que eu sinto assim de hábitos de consumo do pessoal hoje em dia, o pessoal está muito mais interessado nos canônicos do que nos Legends. Então, não É sei se uma vai haver pena. grande perda, né? Pois é, né? É uma pena, porque o universo expandido a gente tinha tanta coisa bacana, tantas histórias que poderiam ter sido melhor aproveitadas, mas vamos deixar esse papo um pouquinho mais para frente. Que agora eu Certo. exatamente, aproveitando esse teu conhecimento de bastidores, vou entrar na pergunta que é natural, né? O conhecimento durante todo o trabalho com a JediCon, diversos eventos que você sempre participa Brasil afora, contatos internacionais que você também tem. Então, isso te capacitou, te gabaritou para o passo seguinte, como você mesmo mencionou. Tornou-se um produtor profissional. Henrique, em que momento isso aconteceu e o que você pode dizer sobre o cenário do empreendedorismo geek para quem está nos assistindo? Bom, duas coisas bem distintas, né? Vamos lá, como é que isso aconteceu? Bom, antes de começar a trabalhar com eventos, eu entrei nesse lado do empreendedorismo geek com a Nerdware, né, que era a minha camiseteria, tinha uma marca de camisas geeks, e durante muitos anos eu investi ali nessa parte de camisetas geeks, achando que o meu projeto inicial foi criado numa época em que ainda a gente não tinha no Brasil marcas que investissem em estampas, né, com temáticas geeks. Então, quem queria uma camiseta bacana tinha que viajar para fora, ou tinha que pedir para alguém trazer, ou comprar pela internet importado, não tinha no Brasil. Por acaso houve um boom aí, né, da cultura geek no mundo todo, inclusive no Brasil, e aí várias marcas começaram a investir. Eu acho que também a competitividade não me ajudou muito nesse momento de pequeno empreendedor, né, porque a gente já tem grandes marcas, o Renner, C&A, Riachuelo, etc., lançando, né, a preços muito mais competitivos, porque vem tudo da China, aquela coisa toda. Uhum. Então, quebrou um pouquinho ali a minha ideia. E aí, eu fui contratado para trabalhar no IBMEC, que é o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, como produtor de eventos deles nessa época. Então, fui adquirindo ali também um know-how bacana. E quando o Instituto IBMEC fechou, aí ficou só a faculdade, que todo mundo conhece, né, a faculdade Uhum. IBMEC, eu trabalhava no Instituto. Quando o Instituto fechou, eu resolvi retomar essa coisa do empreendedorismo, só que eu não queria mais trabalhar com a Nerdware. Então, eu apaguei ali tudo, mudei o meu CNPJ para eventos, né? E aí foi quando eu montei a Level Up Marketing Eventos. Eu já trabalho com esse nome Level Up, antes até da Level Up Games, vi aí com as revistinhas e muita gente confunde hoje, né? Mas eu gosto muito de RPG, assim, eu joguei RPG minha vida toda, jogo até hoje, então assim, Uhum. eu quis usar o termo Level Up, que é uma coisa característica do RPG. E aí a Level Up, enfim, começou bem bacana, com vários projetos interessantes. A gente fazia muita coisa para cinema, né? Coisa de pré-estreia, lançamentos, coisas assim. Chegamos a brincar um pouquinho com a JediCon, apesar de não sermos o produtor, até a última edição ainda não fomos. O Brian já pediu que fôssemos os produtores oficiais da próxima JediCon. Uhum. E aí surgiu nesse meio tempo o Lord of the Quiz, que acho que o que está dos eventos que a gente faz é o evento que está expandindo mais, né? O Lord of the Quiz é uma brincadeira que acontece diariamente, agora que a gente está em quarentena, acontece pela internet, né, diariamente, Uhum. mas antes da quarentena acontecia presencialmente em várias casas pelo Brasil. A gente estava trabalhando em 4 estados já, Rio, São Paulo, Minas e Paraná, né, fazendo o evento em bares, restaurantes, hamburguerias, etc. Uhum. E agora com a quarentena a gente focou tudo no online, mas esperamos voltar logo para o presencial, né? E é uma brincadeira de quiz, né, onde você concorre a prêmios lá pelo seu conhecimento. Então, felizmente, por essa caminhada que eu tenho aí de alguns anos trabalhando com o evento, eu fui construindo umas parcerias muito bacanas, e aí esses parceiros estão ajudando a coisa a crescer no Lord of the Quiz com premiações bacanas, né? Então, a própria editora Aleph, que a gente estava falando aqui, é um dos parceiros do quiz. Eles mandam sempre livros bacanas para a gente dar na premiação. A gente tem a Cinecolor Brasil, que é a distribuidora oficial aí da Disney, né? Então, tem Uhum. coisas de Star Wars e filmes da Disney e tudo mais, filmes da Paris Filmes também. Temos o Quarto Geek, que é uma lojinha muito bacana virtual aí, fazendo jabá para todo mundo, porque a galera me ajuda bastante, né? Lógico, é Então, décimo, sabe direito. esse pessoal fez com que o evento se tornasse uma coisa muito diferenciada, porque eu conheço
várias atividades de quiz, já participei de várias, inclusive, antes, e a premiação é sempre assim, um chopp, um petisco da casa, um voucher para consumir na próxima vez que voltar lá, era sempre uma coisa assim, né, bacana, mas um pouco mais modesta. E a gente já chegou com o pé na porta com livro, CD, DVD, jogo, não sei o quê. Então, o evento cresceu bastante por conta disso, ficou bem popular. E depois disso a gente fez o Geek Town, que é uma convenção dessas, né, um evento geek, a gente brinca que é evento geek padrão, né, que a gente fala de tudo, traz um pouco de tudo, da cultura geek, e fizemos 2 edições da Geek Town no Shopping Downtown, né, então em 2019, 2 edições no mesmo ano, inclusive, foi tanto sucesso da primeira edição, que o Downtown pediu para a gente repetir no mesmo ano, e aí quando íamos para a terceira edição agora no início de 2020, entrou a quarentena, então a gente está vendo aí o que a gente faz, se a gente aguarda a quarentena acabar para fazer o Geek Town depois, ou se a gente faz alguma brincadeira online aí enquanto esse período não passa. Pô, vamos estudar, né? Desde já, deixa eu levantar a mãozinha aqui, ó. Petrópolis também que entrou na brincadeira. Maneiro. A gente tem que levar o Lord of the Quiz para Petrópolis, esse papo já existe, né? Então a gente tem que viabilizar isso aí. Toda hora acontece alguma coisa, agora foi a quarentena. Mas, ô Henrique, você comentou aí agora há pouco também um detalhe interessante. O RPG, desde antes nos primórdios de internet, quando a internet só tinha capim, que a gente veio dessa época, tinha que esperar o final de semana, fazia isso. É uma cultura que, graças a Deus, se mantém, atravessa gerações, meus pais ensinam os filhos e assim sucessivamente. Mas agora, na quarentena, tem sido um exercício até muito relaxante para se fazer, um exercício que você reúne ali os amigos no determinado horário e joga. Por que o RPG, em teu ponto de vista, é tão poderoso e consegue atravessar gerações, mesmo com distrações como videogame, como música e N outras coisas? Cara, eu acho que o RPG ele te dá uma liberdade, né, criativa que nenhum outro jogo permite, né? Hoje a gente, com os jogos eletrônicos, a gente tem um conceito que se popularizou aqui no Brasil como sandbox, né? O conceito sempre existiu, mas a gente no Brasil não falava disso, né? Mas lá fora sempre se usou esse termo sandbox, caixa de areia, que é um território em branco, que você faz o que você quiser com aquilo. E existem jogos, por exemplo, Minecraft, é um sandbox, né? O Minecraft você constrói o que você quiser, você faz o que você quiser, como num RPG. E o RPG é a ferramenta que eu conheço mais antiga, né, de jogos nesse formato sandbox. Então ele te permite que você junte uns amigos que gostam da mesma coisa e criem uma história baseada naquilo, né? Então, por exemplo, se você gosta de RPG e você gosta de futebol, que não tem nada a ver, você pode criar um RPG que se passa onde os personagens são jogadores de futebol passando por alguma situação específica e aí cria todo um cenário para que aquilo seja resolvido e tudo mais. Assim, o RPG é uma caixa de ferramentas ilimitada, né, de criatividade ilimitada. Então, e não precisa de nada para jogar. Você não precisa ter um computador, você só precisa de lápis e papel, né? E até nem das regras você precisa na prática. A primeira vez que eu joguei RPG na vida, ou seja, a minha introdução ao RPG foi quando eu era bem pequeno ainda. Um primo meu, um pouco mais velho, tinha comprado o livro do GURPS, né, que foi, acho que, o primeiro RPG lançado em português aqui no Brasil, antes do Dungeons and Dragons sair em português. E ele falou, eu comprei e tal, só que era um livro grosso, assim, né, e a gente era criança, ninguém ia ler aquilo, eu acho que nem ele deve ter lido na época, mas ele estava interessado naquilo, ele entendeu o conceito, e aí ele falou, vamos sentar aqui e vamos jogar RPG. E aí ele inventou umas regras na hora, a gente fez uns personagens na nossa cabeça, sem papel, sem nada, foi só assim, um jogo só narrativo, só storytelling. Aí não tinha, o combate era assim, você falava o que fazia e ele falava o que acontecia, não tinha que rolar dado. Então, assim, a minha primeiríssima experiência com RPG nem foi o RPG, nem tinha regras, né? Então o jogo te permite criar, ele te dá total liberdade. Não é à toa que existem tantos sistemas diferentes, né? Porque todo mundo que joga e que é apaixonado, às vezes tem uma ideia de como melhorar o sistema, alguma coisa assim. Então sempre tem regras da casa ou sistemas que são totalmente criados pelos jogadores.
E agora com a quarentena, inclusive, eu nunca joguei tanto RPG depois de adulto como eu tenho jogado agora. Estou com 3 grupos paralelos acontecendo, 2 de Star Wars, óbvio, né? E um medieval. Mas tem ferramentas incríveis para se jogar RPG na internet, né? Tem sites bacanas que te dão ferramentas de rolagem de dados, de ficha, de tudo. Tem o Tabletop Simulator, que é quase uma realidade virtual para jogos, assim, né, que você pode criar sua mesa com objetos, com as pecinhas, com os mapas, tudo. Cara, é lindo demais. Então eu tô curtindo esse momento. Agora, eu tenho que te fazer uma pergunta. Quem é nerd de plantão, está nos acompanhando, conhece teu trabalho e conhece, né, já ouviu tuas participações aí pelos Nerdcasts, eu sou obrigado a perguntar: é verdade a lenda do D20 do Rex? Eu não nego nem confirmo. Saiu-se bem. Saiu-se muito bem. Não nego nem confirmo. O Rex é uma figura, cara. Abraço aí, Thiago Rex também. Figura ímpar também. Meu amigo, agora é obrigatório, né? A gente já passou aí meia hora, vamos dizer, um bloco introdutório, podemos apresentar o Henrique, com o que o Henrique trabalha, de onde o Henrique veio, mas é o momento que todos estamos esperando. Vamos aí abrir o baú dos brinquedos e vamos brincar nessa galáxia tão, tão distante. Primeira e acho que mais importante pergunta: qual é a sua recomendação da ordem dos filmes a serem assistidos na saga? Essa pergunta é a pergunta de ouro, né? Embora eu sempre fale assim, cara, eu não consigo acreditar que alguém ainda não tenha visto Star Wars para eu ter que dar a indicação de que ordem assistir. Mas como eu sempre descubro que sempre tem alguém que não assistiu Star Wars ainda, então vale sim, vale uma dica bacana. Olha, na minha opinião, existem várias ordens recomendadas e cada uma delas por uma razão diferente. Na minha opinião, a melhor ordem para quem nunca viu nenhum Star Wars é começar por Rogue One. Porque o Rogue One, ele é um filme solo, né, independente, ele não tem sequências, mas ele é uma introdução à trilogia clássica. Né? O Rogue One termina exatamente onde começa o primeiro filme de Star Wars, que é o episódio 4. Né? Para quem nunca viu Star Wars, isso pode parecer confuso. Confusão começar pelo 4, mas é isso, né? Então, eu sugiro isso. E como ele é um filme mais recente, 2013, né? Se não me falha a memória, 14. Vamos ver aqui. Vamos conversando, mas eu já estou aqui com a cola na mão. Os anos agora já estão me falhando. Mas, olha, se 19 foi o episódio 3, 18 foi Han Solo, 17, 16. Então foi... Não, 19, 16, 2016 Rogue One, pela ordem aí dos fatores. Mas a gente cola aqui, não tem problema não, cara. 2016, aí, 2016, ó, fiz a conta certinha. Então, como ele é um filme recente, tem 4 anos, né, ou 3 anos e pouco, ele é muito bem feito, efeitos especiais incríveis, é um ótimo filme de guerra, inclusive, né, um filme, para um filme solo, é muito emocionante, e ele apresenta personagens que não vão aparecer nos outros filmes. Então, assim, se você gostou ou não gostou, você já encerra aquele ciclo ali nesse primeiro filme. E se você gostou de Rogue One, aí sim vale a pena investir, porque são mais 10 filmes, né, depois dele. Então, vai para a ordem de lançamento. Aí vai no episódio 4, 5, 6, 1, 2 e 3, 7, 8 e 9. Por que eu não recomendo assistir na ordem numérica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o 1, 2 e 3, que é a trilogia do meio, foi feita aí em 99, 2002 e 2005, até 2005 eu lembro de todas as datas, depois a cabeça começou a já não guardar mais nada. Eles foram feitos já partindo do princípio que quem está vendo esses filmes já conhece Star Wars. Então, se você assistir ele sem ter visto nada, você vai perder algumas referências, algumas piadas, algumas brincadeiras, você vai tomar uns spoilers que são chatos, né? Eu não sei se alguém que está nos assistindo especificamente nunca viu Star Wars, mas tem pessoas que são pais de pessoas, né? A árvore genealógica do filme, às vezes é interessante você assistir da forma que ela foi criada para ser acompanhada. Então você toma todas as surpresas, né? Se você assistir na ordem que os filmes foram feitos.
mas o Rogue One não estraga nenhuma surpresa, então começaria por ele. Então a ordem é essa, Rogue One, Han Solo pode deixar por último. Eu gosto demais de Han Solo, é um filme super polêmico, a grande maioria das pessoas fala mal, não gosta. Eu particularmente sou apaixonado pelo filme do Han Solo, eu gosto demais desse filme, mas eu deixaria ele por último, porque ele não está diretamente ligado a nenhum outro filme também. Então começa com um spin-off e termina com outro spin-off. Olha, eu confesso que foi curiosa a tua indicação, porque geralmente as pessoas dizem assim, vai na ordem sequencial, então trilogia original, trilogia prequel, trilogia final, né? Como você também recomendou, outros recomendam, mas achei muito interessante, como você falou, o ritmo de Rogue One é completamente diferente. Mas eu também preciso te confessar que o dedo coçou aqui para fechar a tua janela quando você falou com carinho de Han Solo. Não acredito. Olha ele aqui, ó. Eu gosto do Han Solo, cara. Eu só levo em consideração pelo carinho e pela amizade que eu tenho por você, mas o dedo chegou a tremer aqui na cruzinha para fechar. Na cruzinha do Close, é isso aí. Vou chamar outro convidado. Mas, cara, eu gosto de Han Solo, porque o Han Solo ele é um filme fora do tempo dele. O Han Solo ele é um filme tão bom quanto o Indiana Jones. E a gente ama Indiana Jones, por que não pode amar o Han Solo? Né? Você gosta de Indiana Jones? Pô, rapaz, quem não, né? Então. mas ele é isso, o Han Solo tem o mesmo ritmo, a mesma pegada de filmes dos anos 80, né? Então, assim, é como se fosse um filme dos anos 80 feito hoje. O problema todo é que a geração atual não quer ver filmes dos anos 80. Se você passar Goonies para essa geração nova, eles vão achar chato. Se você passar o Indiana Jones para essa geração nova, eles vão achar chato. E o Han Solo também vão achar chato. Mas se você passasse Han Solo nos anos 80 para criança que era você naquela época, você ia pirar com esse filme. Então eu vejo Han Solo, porque quando eu sentei na cadeira do cinema para assistir, não foi o Henrique de 40 anos que assistiu, foi o Henrique de 12. Então, pô, eu amei aquele filme. O problema todo é que nós fomos já muito críticos, alguns de nós, né? Você foi de mente aberta, mas alguns de nós fomos armados de pedras, já ouvindo da crítica internacional, então, ou seja, né, saímos de lá, alguns de nós amargurados. É óbvio que não, o pessoal já foi com má vontade ver o filme, né? Já não era o Harrison Ford, já era outro ator, o pessoal já foi com má vontade. Não, ninguém pode substituir o Han Solo. Aí é difícil. Mais ou menos por aí. Bom, a galáxia é vasta, é complexa, é muito rica. Se você pudesse passar a quarentena em um planeta de Star Wars, qual seria? Putz, Nossa, tá aí uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar. Olha, se for para passar quarentena, eu passaria em Hoth, porque eu gosto de frio e lá não tem ninguém. Então, assim, eu não vou ter problema de esbarrar com ninguém. É um planeta deserto. Até pensei em Tatooine, mas Tatooine tem muita gente também. Coruscant jamais. Coruscant não tem um espaço vazio naquele planeta, tudo cidade, então é impossível ficar confinado lá. Acho que eu ficaria em Hoth. Então eu vou dizer, vem para Petrópolis. Deixa o frio chegar e vem para Petrópolis. Não, eu tô em Juiz de Fora, cara. Aqui é frio igual Petrópolis. Tá bravo Você aqui. sabe do que eu estou falando. Que frio. Também ainda falando desses detalhes curiosos, por que é que a gente às vezes se afeiçoa tanto aos veículos de Guerra nas Estrelas como se eles fossem personagens vivos? Qual é o teu entender exatamente dessa coisa mítica que tem a X-Wing, que tem a Millennium Falcon e tantas outras espaçonaves que estão por lá? Cara, eu acho que isso tem a ver com o design único delas, assim, né? Todas as naves e todos os veículos de Star Wars, eles são muito icônicos, muito característicos. Como assim, não é uma coisa só de Star Wars, né? Se você pegar a Enterprise no Star Trek, é um personagem também. O DeLorean no De Volta ao Futuro também é um personagem, assim. Mas é porque são veículos muito icônicos, assim, muito diferentes. Você não vai ver nada parecido em nenhum lugar, né? Então, e no caso de Star Wars especificamente, eu acho que
todo esse design do Ralph McQuarrie, né, que foi a grande mente por trás do visual de Star Wars, não foi o George Lucas, foi tudo muito inovador para os anos 70. Os anos 70 tem uma linguagem visual muito característica daquela época, assim como todas as décadas tiveram. E o Ralph McQuarrie, ele quebrou totalmente essa estética, né? Ele criou um mundo que é totalmente atemporal. E isso, na época, impressionou demais. Então, assim, a Millennium Falcon, sei lá, aquilo ter saído da mente de alguém nos anos 70, para mim, é inconcebível, assim, como o cara estava à frente do tempo dele, né? As naves, elas não tinham um pensamento aerodinâmico para os veículos que a gente tem hoje, né? Os veículos lá tinham pernas, não tinham rodas, né? O AT-AT, o AT-ST eram veículos meio robôs, né? Eles tinham pernas e braços. Não tinha veículo com roda. Ou ele flutuava ou ele tinha perna. Cara, pensar nisso nos anos 70, para pensar que doideira, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, essa paixão, esse carinho que a gente tem pelos veículos da saga. Qual o teu veículo favorito de toda a saga? Se você pudesse tê-lo, qual seria? Falcon, Millennium Falcon, sem sombra de dúvida. Por mais lata velha que ela seja, é a lata velha que a gente mais ama. Eu até comecei, cara, a fazer era uma espécie de sonho ali. Eu comecei a fazer a coleção da Agostini lá, que você montava a Millennium Falcon gigante e tudo mais. E até fiz as contas, vi que era caro pra caramba no total, mas como era uma coisa que ia vindo pingadinho, talvez não doesse tanto. Só que foi justo a coleção começou e 2 meses depois o Instituto IBMEC, onde eu trabalhava, fechou, né? Aí eu falei, cara, eu acabei de ficar sem emprego, vou ficar aqui com uma dívida de 2 anos para montar a Millennium Falcon, acho que prioridades, né? Aí eu cancelei a assinatura depois de 2 meses, fiquei tão chateado, cara. Mas ainda tenho essa expectativa de um dia conseguir ter uma Falcon gigante lá. Tenho vários Falcons pequenas em casa, mas espero ter uma gigante qualquer hora dessa. Se Deus quiser. Só jogar na loteria, acumulou aí pro final de semana, quem sabe? Só isso. Fácil. Vamos lá, prosseguindo ainda nesse universo prazeroso de Guerra nas Estrelas. Nós falamos aí exatamente no início da conversa, aquisição da Disney diante dos direitos de toda a saga. Qual o teu parecer sobre isso, no seu ponto de vista, como fã que acompanhou as obras originais, e agora essa transição, foi benéfico ou não? Cara, eu acho que quando eu soube da compra da franquia pela Disney, a primeira coisa que eu pensei não podia estar em mãos melhores. Porque o George Lucas, ele era um pai muito teimoso, né? Ele era um pai muito agarrado à franquia, e ele sempre teve uma postura de que Star Wars é dele, então ele faz do jeito que ele quiser. Ele não está fazendo para agradar os fãs. E tudo bem, é dele, é o direito dele, né? Ele é o cineasta independente mais bem sucedido da história, quem sou eu para criticá-lo. Mas a Disney já tem uma visão muito mais comercial da coisa, né? Então aquilo passa a ser um produto para eles venderem. E para você vender, você tem que agradar o público. Então eu falei, pelo menos a Disney tem a chance de fazer o que o George Lucas não vai fazer, que é nos entregar um Star Wars mais clássico. Porque o George Lucas estava com a cabeça dele voltada em inovações no Star Wars, em trazer, né, tecnologias mais avançadas e tudo mais. E não era isso que os fãs esperavam na época. Era ver uma coisa mais roots, né, mais clássica. Então, eu fiquei com uma expectativa muito alta. De fato, eu não me decepcionei, tá? Inclusive o pessoal, quando eu falo do Nerdcast, o pessoal já fica assim, lá vem aquele cara que gosta de tudo. Fanboy, não sei o quê. Mas não é fanboy, cara. Eu gosto de tudo. Eu gosto de quase tudo que eu assisto, porque quando eu não gosto, eu paro de assistir e nem termino. Assim, se eu cheguei no final de qualquer filme, é porque eu gostei. Eu não perco meu tempo vendo algo que eu não gosto. E tudo que eu vi de Star Wars ali é coerente, né, assim, a maior parte das críticas que eu vejo aos filmes novos são coisas muito específicas que o fã queria ver, assim, detalhes da história que o fã queria ver de uma determinada forma. Cara, nenhum roteirista faz um filme por encomenda, né?
cada pessoa que fosse escrever aqueles filmes teria uma visão diferente. Você tem que entender. Assim, a minha preocupação quando eu assisto o filme não é ver se o filme é o que eu quero, é entender o que o cara quis dizer naquele filme, entender qual foi a mensagem que ele quis passar, por que ele fez daquele jeito. Então, assim, tudo que eu assisti ali de Star Wars, feito pela Disney, me encantou de alguma forma. Alguns eu gostei mais, outros menos. Eu não gosto, por exemplo, da forma como eles conduziram a trilogia, né, os episódios 7, 8 e 9, com as trocas de diretores, né, não que eu veja problema em ter diretores diferentes. Assim, eu não acho ideal, né? Eu acho que se é uma trilogia, o ideal é que seja o mesmo diretor os 3 filmes para manter uma coerência. Mas uma vez que eles optaram em fazer por diretores diferentes, e seriam 3 diretores diferentes, né? O J.J. Abrams não estava previsto para dirigir o 9, ele foi chamado só depois do 8, que pelo menos houvesse ali um diálogo maior entre eles para que os filmes fossem casadinhos. Eu acho que o 7 não conversa com o 8 e o 8 não conversa com o 9. O 7 conversa com o 9, né? Mas o 7 meio que passa por cima do 8 ali. Então, essa é a minha única crítica, né? Mas não tem a ver com a Disney, sei lá. Acho que se fosse o Jorge Lucas, provavelmente também teria críticas ali. Mas, por que eu estava falando disso? Até me deu branco aqui. Bom, tudo bem, acho que é isso. Está respondido também. Eu ia falar mais uma coisa que me fugiu aqui. Desse balanço aí da aquisição da saga pela Disney. E aí eu preciso também continuar a pergunta falando das obras literárias, né? Que a gente viu exatamente essa separação do selo Legends e agora um novo selo canônico. Qual saga, qual história que de repente você inverteria posições? Vamos dizer, o que hoje é canônico, você colocaria no Legends, e que hoje está no Legends e você colocaria na parte canônica? Tá, eu acho assim, os livros que eu mais gosto de Star Wars são aqueles que não estão relacionados diretamente à saga Skywalker. Com exceção da trilogia do Timothy Zahn, né, que eu já citei aqui, o Herdeiro do Império e as suas continuações, que eu sempre considerei para mim como os episódios 7, 8 e 9. Acho que a maioria dos fãs que leu esses livros também consideram, né, como a continuação, mas eles não necessariamente precisariam substituir esses episódios que foram para o cinema, porque a trilogia do Timothy Zahn se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi, enquanto a trilogia da Disney se passa 30, se não me engano, perto de 30 anos, ou 20 anos, sei lá. Mas daria para encaixar no meio ali, né? Fazer a trilogia do 7, 8 e 9 com os livros do Timothy Zahn e o 10, 11 e 12 sendo os que a Disney fez. Não teria problema nenhum em fazer isso. Mas esses são livros que eu recomendo demais para quem não leu, né? O Herdeiro do Império e as 2 continuações dele. Dos Legends, que eu acho que poderia ser canônico. Para mim, deveria ser canônico. A Disney também acha, na real, tá? Tanto é que vários elementos dos livros do Timothy Zahn eles trouxeram para canonizar na série animada do Rebels. Né? A gente tem alguns personagens em Rebels que são tirados desses livros do Timothy Zahn. Outros livros que eu gosto bastante, mas esse não faz diferença ser Legends ou Canon, para mim são histórias incríveis, são os livros dos pilotos de X-Wing, que é o Esquadrão Rogue, né? O Rogue Squadron. Tem uma série de livros incríveis sobre o Esquadrão Rogue. E a série Tales. Tem, acho que uns 4 livros, se não me engano, que são Tales of Bounty Hunters, que são vários mini-contos sobre os caçadores de recompensa. Tem o Tales from Mos Eisley Cantina, Tales from Jabba's Palace. Né? São contos que pegam aqueles personagens que aparecem na trilogia clássica lá no fundo da cena, aquele cara que é só um figurante ali, e transforma ele num protagonista de um conto. Então são várias histórias incríveis que ajudam a gente a entender aqueles personagenzinhos do fundo que não são ninguém, que a gente não sabe nem o nome. E aí você, quando vê o filme depois, você fala, pô, tá vendo aquele cara ali? Ele assaltou o não sei o que e tal. Aí, né, tem uma história atrás daquele rosto. Então eu gosto demais desses livros também. E dos novos, eu gosto muito do Marcas da Guerra, que é uma trilogia também, né? Começa com Marcas da Guerra e tem mais 2 depois, que conta o que acontece imediatamente depois do Retorno de Jedi. Ou seja,
caiu o Império, explodiu a Estrela da Morte, derrubaram a estátua do Imperador ali no final do filme, e agora? Então é um livro muito legal. O que eu gosto menos nesse livro, apesar de gostar também, mas eu acho que poderia ser mais interessante, é que eles criaram personagens novos para esse livro, ao invés de usar personagens que a gente já conhece. Não precisa ser os protagonistas, eles não precisavam fazer mais um livro com Luke, Leia, Han Solo e Chewbacca, mas eles poderiam ter usado mais esses personagens de pano de fundo para contar essa história. O único personagem que tem no livro como protagonista que aparece nos filmes é um que se torna piloto, né, apesar de muitos anos depois, porque no livro ele é uma criança, e aí ele aparece no episódio 7 como um dos pilotos da Resistência, que é o... Como é o nome do ator? É um gordinho, esqueci o nome do ator agora, que fez Heroes. É o pé de coelho do J.J. Abrams, eu sei o nome desse... esse mesmo, é o melhor amigo do J.J., e tanto que ele tá no 7, tá no 9 e não tá no 8, né? Você vê que ele não ficou amigo do Rian Johnson, ele só apareceu nos filmes do J.J. Ele morre, inclusive, no 9, eu esqueci o nome dele. Cara, eu tô com a memória de velho já. Para poder caçar. Enquanto eu tô pesquisando, mas a gente já tá entrando aqui nos últimos 10 minutos. É um papo tão bom, graças a Deus, conversar contigo. Sempre tão bem bacana, bem prazeroso, mas o tempo tá quase chegando ao fim. Mas eu preciso te perguntar isso antes da gente encerrar. Falando em Disney, né? O produto carro-chefe agora que ninguém esperava. Foi vendido como uma coisa, foi para outra posição completamente diferente, um sucesso absurdo. O Mandaloriano. Qual é a tua opinião? O que você entende? O que contribui e o que diminui o universo? Cara, Mandaloriano foi uma grata surpresa. Eu não posso dizer que vi, porque não estreou no Brasil ainda, né? Mas a gente brinca que toda semana a gente ia lá para os Estados Unidos para assistir um episódio. Mas foi uma gratíssima surpresa. É uma série fantástica. Para mim, é uma série que se passa dentro da trilogia clássica, né? O período de tempo ali também é 5 anos depois do Retorno de Jedi. Então, assim, ele tem muito mais vínculo com a trilogia clássica do que com os filmes novos, né? Embora tenha alguns elementos que futuramente façam sentido. E por ser cria, né, do Dave Filoni e do Jon Favreau, que tem ali um pezinho também, né, no universo expandido. Inclusive Rebels e Clone Wars são filhos do Dave Filoni, né? E aí o Dave Filoni está trazendo elementos de Clone Wars e elementos de Rebels para a série Mandaloriano. Então, para a galera que curte as animações, tem esse plus, né? Tem esses easter eggs, essas surpresinhas. E parece que a segunda temporada agora vai ter um pé muito mais fundo ali na relação com outros produtos da franquia. Então parece que mais personagens vão aparecer, né? Porque na primeira temporada a gente não teve nenhuma participação especial conhecida, assim, nenhum personagem conhecido apareceu. A única surpresa, eu não vou falar qual foi, né? Eu ia falar que a única surpresa é tal coisa, eu não vou dizer qual é, para não estragar a surpresa de quem não viu. Mas não teve nenhuma participação especial. E parece que agora já foi confirmada, acho que a presença da Ahsoka Tano, o Boba Fett. Então tem outros personagens que já participaram de filmes ou séries e que vão entrar em Mandaloriano. Foi um sucesso enorme e eu acho que é isso. Assim, o futuro da franquia muito provavelmente está na televisão. Quando saiu o Han Solo, por exemplo, diante desse monte de crítica que o Han Solo sofreu, eu falava isso, cara, se tivessem feito o Han Solo como série, e muito provavelmente o Mandaloriano era para ter sido um filme, e eles devem ter transformado em série por causa do sucesso, do pouco sucesso de Han Solo nas telas, né? Falar, não, vamos arriscar menos no cinema e vamos deixar para a televisão. Eu acho que se o Han Solo tivesse saído como um produto de TV, a galera teria amado. Mas filme o pessoal espera uma coisa um pouco mais épica, né? Então eu acho que o futuro está aí. A gente tem a previsão da série do Obi-Wan com o próprio Ewan McGregor, né? E o Ewan McGregor foi uma surpresa bacana, porque talvez a galera não fosse tão apaixonada pelo Sir Alec Guinness ou pelo fato do Sir Alec Guinness já não estar mais vivo. A galera não ficou tão apegada quando teve um outro personagem, outro ator interpretando o Obi-Wan. E a galera aceitou muito bem o Ewan McGregor, até porque era um ator famoso, né?
E a galera gostou demais. Então, hoje, eu acho que o pessoal enxerga muito mais o Obi-Wan como Ewan McGregor do que como o Sir Alec Guinness, né? Então, colocar ele na série vai ser um acerto muito grande. Colocar outro ator vai ser o mesmo problema do Han Solo. Ah, não é o Ewan McGregor. Ah, não é o Alec Guinness. Então, não sabemos. Mas é isso. Acho que o futuro de Star Wars está na TV agora. Realmente, é mais ou menos por aí como você falou. A gente apega o medalhão, não tem jeito. E só realmente agora, corrigindo aqui a informação, é o Greg Grunberg, que é o pé de coelho do J.J. Abrams, esteve lá em Heroes, e é o cara que realmente é o piloto dos X-Wings. Só complementando o que você falou, a gente também está acompanhando, apurando direto, né, esse elenco de Star Wars, na verdade o Mandaloriano. A gente já tem aí a Bo-Katan, tem a Ahsoka Tano, temos o Boba Fett chegando, e foi aí, correu um rumor forte de que o Almirante Troll, em carne e osso e pele azul, deve estar se juntando aí ao elenco da segunda temporada. Vamos ver, né? Espero que não. Eu espero que sim. O Tron, ele apareceu em Rebels e ele teve um final que ficou dúbio, né? Assim, tanto o Tron quanto o Ezra, que é o protagonista do Rebels, eles terminam a série desaparecendo. E ninguém sabe se eles sobreviveram ao que aconteceu. Então, pode ser que volte. Eu acho, inclusive, que se voltar um, tem que voltar o outro. Né? Então, vamos esperar. Eu fujo um pouco de spoiler, na verdade, né? Eu evito ao máximo, assim, saber spoiler. Mas o que é notícia, tipo, o personagem vai aparecer, tudo bem, não é spoiler. O spoiler é dizer o que ele vai fazer, né? Pois é, então, a gente também evita ao máximo, porque isso aí corre em todo o ciclo de veículos de comunicação, e tem hora que a gente, mesmo querendo, não consegue. Acaba caindo. Né? Exato. Henrique, 3 minutinhos aqui para a gente encerrar. A gente teve aí o lançamento do PlayStation 5 agora há pouco, né, antes mesmo da gente entrar. Então eu queria te perguntar, em uma sentença, o melhor e o pior jogo de Star Wars do seu ponto de vista. Melhor e o pior jogo? Acho que o pior jogo foi o Bounty Hunter, que tinha tudo para ser um jogo maneiríssimo, mas a jogabilidade era tão ruim que eu não consegui jogar. Eu joguei, sei lá, meia hora do jogo e desisti, abandonei, não quis saber. Era muito travado, muito ruim de jogar, muito ruim. E o melhor jogo, cara, pra mim, eu acho que eu tenho uma memória afetiva muito forte pelo Jedi Knight, que era o Dark Forces 2. Jedi Knight. Pra mim foi o jogo que eu joguei 1000 vezes, assim, zerei ele 1000 vezes, amo de paixão, mas tem uns 2 ou 3 jogos atrás dele ali que eu colocaria. Já que tem que escolher um, eu escolho ele, mas estariam acima da segunda posição também. Se tivesse um e meio, teriam outros nomes aí. Mas eu acho que o Dark Forces 2, Jedi Knight, foi o jogo que eu tive mais paixão, assim, na vida. Jogaria de novo, inclusive, se tivesse um remake dele. Então fica aí pedido, né, pro Lucas Jogos, por favor, né, Lucas Games, vamos trazer isso tudo de volta. Henrique, eu gostaria muito, muito, muito de te agradecer pela tua presença aqui hoje, cara. Foi uma satisfação, uma honra poder te entrevistar, meu amigo. A gente bater esse papo, que a hora passou realmente voando, mas relações finais antes do encerramento. Cara, obrigadíssimo pelo convite. Uma honra, pode contar comigo sempre nos seus projetos todos, você sabe disso. Eu sempre serei seu parceiro aí no que você precisar. Valeu mesmo pela chamada, pelo convite aí para participar dessa entrevista. E é isso, galera. Confiram lá os nossos trabalhos, confira, quem gosta de Star Wars, confira aí o Conselho Jedi Rio de Janeiro. Aliás, quem estiver fora do Rio também tem Conselho Jedi pelo Brasil inteiro, então pode procurar um Conselho Jedi no seu estado, que provavelmente tem. E para quem gosta de quiz, vai começar agora, inclusive daqui a 1 minuto começa às 8, o Lord of the Quiz. Hoje, por exemplo, temos tema de DreamWorks, animações da DreamWorks. Você vai poder jogar também. Então, procura aí aqui no Instagram, @Lord of the Quiz. Tem o caminho para jogar. Para jogar, a gente joga pela Twitch. Então, twitch.tv/Lord of the Quiz. Todos os dias, às 8 horas da noite. Chega lá. Opa, então um recado mais do que dado. A gente está entrando daqui a pouquinho para brincar, Henrique. Vou remover você aqui um momento, que já são 30 segundos. Obrigado pela presença novamente, meu amigo.
Pessoal, o papo de hoje especialíssimo com o grande amigo Henrique Granado. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Por favor, se a sua cidade já está com medidas de flexibilização, continue usando máscara, álcool gel, protejam-se, o vírus está aí, mas a gente está aqui para trazer notícia. Muito obrigado a todos, uma boa noite.